E salve Deus e salve a força. Bem, galerinha, voltei para a parte 2 do vídeo sobre minhas primeiras incorporações, tá? Terminei no outro vídeo dizendo que eu passei por um processo dentro da igreja na qual eu fui vítima de obsessor, tá? Pela culpa, não vou só culpar os irmãos, mas eu também me deixei levar pela influência, né, daquelas entidades, a vibração daquelas entidades, pela falta de conhecimento. Eu tinha de 11 para 13 anos, mais ou menos entre essa idade, quando eu comecei a passar por esse processo, até o dia que eu comecei a ver que eu era diferente, eu comecei a me questionar realmente se Deus era tão poderoso, porque Ele deixava aquilo acontecer comigo, e ao mesmo tempo a minha luta dentro de mim mesmo, contra a minha própria natureza, tá? Sobre a questão da minha sexualidade. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito bem resolvida quanto à questão da minha sexualidade, porém na época eu passei por um processo, que esse processo me marcou até hoje psicologicamente, e principalmente a questão das entidades. Então eu comecei a procurar saber, comecei a pesquisar sobre Umbanda na época. Eu não sou da Umbanda, tá, gente? Eu sou da Jurema, mas comecei a pesquisar sobre Umbanda, comecei a pesquisar sobre Candomblé. Apanhei por causa disso, porque não era para pesquisar essas coisas. Levei muita reclamação dos meus pais, porque eu pesquisava muito essas coisas, mas foi através desses estudos que eu consegui chegar a uma clareza e consegui chegar realmente aonde eu queria. Então, certo dia eu fui convidado por uma amiga minha da escola a ir para um terreiro, e eu cheguei no terreiro da minha primeira mãe de santo. Na primeira vez que eu cheguei, foi a festa de um tombo de Jurema de uma menina, e ela estava saindo com a cabocla Jacira. E eu ainda me lembro que quando Jacira saiu de dentro do quarto, eu senti metade minha pegar fogo, aquele negócio feito se fosse uma quintura descendo. Mas naquele dia eu não me manifestei, eu vim embora antes porque eu tinha que ir para a igreja. Meus primeiras vezes no terreiro eu fui escondido, tá, pessoal? Então, quando eu saí e comecei a frequentar a primeira reunião, eu queria muito chegar para vocês aqui e dizer assim: eu comecei na mesa, com o sininho balançando, batendo nas taças, chamando pelo meu guia, mas não foi, infelizmente não foi, tá? Eu passei pelo processo na igreja evangélica. Quando eu chego no terreiro, a primeira reunião que eu começo a passar por essa reunião, na hora dos caboclos, eu ainda me lembro que um negócio me tomou, deu aquela batida no meu peito, me derrubou e deu um grito e pronto, pum, veio aquela irradiação. Eu não apaguei, tá? Mas foi aquela força forte que me tomou, deu aquele berro, me jogou no chão. Todo mundo sabe como é aquela primeira incorporação. O médium ainda não está acostumado com a energia da entidade, a energia ainda não está acostumada a acoplar naquele médium. Eu tenho 2 metros de altura, tá, gente? Então imagina uma pessoa de 2 metros de altura recebendo aquela energia do caboclo, pá, caindo no chão, e depois as pessoas acudindo. Então foi só aquele susto. E também no mesmo dia eu tive a primeira irradiação com a mestra Maria Luziara. Ela me irradiou, tudo e tal. Eu não lembro o dia certo para dizer a vocês. Queria muito saber o dia que madrinha nasceu em mim, mas eu não lembro. Então, quando comecei a frequentar o terreiro, o que eu passava na igreja acabou. Aquela situação acabou. Acredito que os guias se aproximaram e começaram a clarear, né, meus caminhos e a minha vida. Vocês sabem como é o médio desenvolvente e quanto a gente sofre. Caboclo me pegava com toda a força, caía no chão, eu vivia com os braços roxos, meu caboclo danava o braço assim no chão. Isso tudo foi um processo de doutrina, né, e de aprimoramento para a gente chegar aonde chegou. Hoje em dia eu ainda, como disse, sou médium de desenvolvimento, e acredito que vou continuar assim um bom tempo até o dia de minha morte, que eu acredito que o médium desenvolve até seu último dia. E é mais ou menos isso. Não é uma história muito bonita de se contar, tá, pessoas? Mas é uma história que é minha. Então, para quem tem dúvida de quando eu comecei a me irradiar com obsessores na igreja evangélica. Depois desse período, fui para o terreiro. A primeira entidade que me irradiou no terreiro foi um caboclo. E depois desse caboclo, a mestra Maria Luziara também me irradiou nesse dia. Então eu ainda tenho essa lembrança disso, principalmente do brado que o caboclo deu
que meu amigo foi quem foi me segurar, por conta do meu tamanho, por ser grande demais. E depois desse tempo foi se aprimorando e as outras entidades da corrente foi chegando. Por minha pressa, que é uma coisa que médium não pode ter, é pressa. Mas por minha pressa, passei o pé pelas mãos, acabei botando na cabeça que tinha uma entidade sem ter, e aquela energia se aproximou de mim e acabou atrapalhando o meu caminho, tá? Depois, com o tempo, tudo foi se acertado, consertado, e fui consagrado realmente a quem era de direito, tá? E tô nesse processo ainda. Para você que é médio desenvolvente, entenda uma coisa: não bote muita coisa na mente, não se deixe se levar pela sua mente para não ser enganado. Tome os banhos que seu juremeiro, que seu sacerdote, seu pai de santo passa para você, tá? Descansa seu coração, confie em Deus, no seu anjo da guarda, guia e protetor, que as coisas vão clarear e o seu caminho ele vai melhorar. E com o tempo você vai começar a receber suas entidades realmente como tem de receber e trabalhar como tem de se trabalhar. Tá bom, gente? Então essa foi minha história, dividi em duas partes para não ficar um vídeo muito longo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aperta no gostei, deixa o like se você gostou da minha história, compartilha com alguém que esteja passando por esse processo também, bota o sininho aí, gente, e vamos que vamos espalhar a palavra da Jurema pelo mundo. E salve Deus e salve a força, minha bênção de todos, galerinha, até a próxima.